Graça e paz, igreja. É um grande prazer, uma grande alegria que estou aqui hoje para trazer a palavra, a mensagem. Estamos hoje inaugurando uma nova série, um novo momento, ano de serviço, um ano de muito trabalho na PIBAM e que nós possamos fazer a diferença na cidade, que nós possamos ser luz aqui nessa cidade. E hoje, como eu falei, nós estamos iniciando um ano de serviço, não é isso? E com uma nova série, todo esse mês de janeiro, nós falaremos com a série Servindo ao Próximo com Excelência. Essa vai ser a série do mês de janeiro. E hoje, o tema da série de hoje é o caráter do discípulo. O caráter que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. E o texto bíblico que vai embasar hoje o tema do caráter do discípulo está em Mateus 1, 5, de 1 a 12, que é o sermão da montanha, as bem-aventuranças do nosso Senhor, onde Jesus, ele ensina seus discípulos. E eu queria convidar os irmãos para ler comigo Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse é o recado que Jesus passou para os seus discípulos. As qualidades que Jesus quer para os seus discípulos. E agora eu queria falar com vocês, conversar sobre essas bem-aventuranças e dizer, contextualizar um pouco o que Jesus estava querendo falar com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava vendo a multidão e subiu ao monte como se assentasse e aproximar os seus discípulos. Contextualizando esse momento, fazendo uma reflexão. Jesus, eu vou extrair uma pergunta desse contexto, que Jesus, qual a diferença entre multidão e discípulos? A diferença entre multidão e discípulo é a proximidade. Os discípulos estavam próximos de Jesus. A multidão, contextualizando aquele momento, a multidão estava ao largo. Só que a diferença, talvez a mais importante, era a expectativa. A expectativa daquela multidão. A multidão, ela tinha Jesus. Jesus tinha um ensinamento maravilhoso. Jesus, ele fazia milagres. Jesus, provavelmente, ele tinha uma oratória que ele conseguia envolver a todos. Por isso que existia uma multidão que o seguiam, além dos milagres. Não é isso? E eles procuravam Jesus com a expectativa de: Jesus, o que você pode fazer pela minha doença? O que você pode fazer pelo meu desemprego? O que você pode fazer pela minha depressão? Essa era a expectativa da multidão. Mas no meio daquela multidão, agora começa a sair discípulos com expectativa de discípulos. Os discípulos é aquele que evolui da pergunta: o que você pode fazer por mim? Para a pergunta: como eu posso ser igual a você?
O discípulo não está ali porque ele quer usufruir dos dons do mestre. Não é isso que os discípulos estavam ali. O discípulo não estava ali porque queria ser curado. Não. Os discípulos estavam ali porque eles queriam ser igual ao mestre. Os discípulos estavam ali porque eles queriam curar igual ao mestre. Essa é a boa notícia do Evangelho. Que nós possamos ser discípulos, e fazer o que a vontade do nosso Senhor, que nós possamos entender o que Jesus quer na vida daqueles discípulos e trazer para a gente hoje. Que nós temos esse poder de curar, nós temos esse poder de fazer tudo o que Jesus fazia. E Jesus então começa a falar aos discípulos, a mostrar o que são as 8 bem-aventuranças. Jesus, ele não está dizendo para aqueles discípulos que eles precisam se tornar pacificadores, não. Jesus não está dizendo para aqueles discípulos que eles precisam se tornar misericordiosos, não. Jesus não está falando para aqueles discípulos que eles precisam se tornar mansos, não. Não é isso. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que eles são pacificadores. Quando eles estão nele, quando eles estão em Jesus, eles são misericordiosos. Quando eles estão em Jesus, eles sabem o que querem, porque eles querem fazer a vontade do nosso Senhor. As bem-aventuranças, Jesus, ele está falando a identidade que eu e você precisamos descobrir, e não a identidade que nós precisamos nos tornarmos, porque nós somos pacificadores, nós somos misericordiosos, porque é uma qualidade que ele ensinou o seu discípulo da época, e essa qualidade chegou até a mim e a você nos dias de hoje. Então, em Jesus, nós temos essas 8 qualidades que ele ensinou aos seus discípulos, e chegou até a mim e a você hoje. E Jesus, então, aí ele começa as 8 bem-aventuranças. Ele começa a ensinar, aí sim, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esse conceito está na contramão dos valores do mundo naquela época. Imagine hoje. Imagine hoje. Você não olha para alguém pobre, passando necessidade e diz, bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Feliz, em outra tradução, está abençoado. Você não olha para uma pessoa pobre, passando com dificuldade, e fala, você é abençoado, você é feliz. Isso está na contramão dos valores que nós vivemos. Essa bem-aventurança revela o vazio dos valores do mundo, exalta aquilo que o mundo despreza e rejeita aquilo que o mundo admira. Tudo que o mundo admira, o pobre de espírito rejeita. Jesus está dizendo para eles, Jesus está dizendo que os filhos de Deus nada têm, nada possuem, nada valorizam a não ser Cristo, a não ser a cruz. É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre, ser descuidado espiritualmente, não é isso que Jesus está falando para eles. Ser pobre Jesus condenou inclusive a igreja de Laodiceia, está lá em Apocalipse 3,17, queria que vocês colocassem aí. Jesus condenou a igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando isso para a igreja de Laodiceia, e nos versículos acima, ele diz para essa mesma igreja, você não é quente nem fria, estou ao ponto de vomitar-te. Jesus, a igreja de Laodiceia era uma igreja pobre de espírito, mas nós somos ricos em espírito. Aleluia. Os humildes de espírito são os que reconhecem sua incapacidade e são completamente dependentes de Deus. Esses percebem sua
Esses percebem sua necessidade espiritual e encontram suprimento no Senhor. Então, que nós possamos encontrar suprimento no Senhor, que nós possamos reconhecer que somos completamente dependentes de Deus, completamente dependentes do nosso Senhor. E ele continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Também está nessa mesma perspectiva dos humildes de espírito. Ele está dizendo para aqueles que se recusam a sorrir daquilo que faz Deus chorar. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas mazelas e indignidade. Os filhos de Deus sabem da eternidade, e quando você tem os olhos abertos, você começa a chorar. Nós choramos porque muitas pessoas estão se alegrando de um caminho largo para condenação. Queridos, infelizmente eu tenho na família, eu tenho pessoas que eu amo, pessoas com grau de parentesco bem próximo e que estão nesse caminho largo. E eu, como intercessor, é o que cabe a mim, é orar por eles, é ser luz na vida deles, é mostrar a ele que eles possam refletir Jesus na minha vida e orar e interceder por eles. Esse é o meu papel. E eu espero e aguardo no Senhor, porque eu entendo que, como Jesus, Ele foi misericordioso na minha vida, como eu tive o privilégio de conhecer o nosso Senhor, eles também terão esse privilégio. Mas enquanto isso não acontece, enquanto infelizmente isso não acontece, acredito que aqui também tem a gente nessa mesma situação. Nós choramos, porque a gente sabe que esse caminho não vai levar para a salvação. Nós entendemos o caminho que eles escolhem, e nós, como intercessores, nós só temos essa ferramenta, só temos a grande ferramenta, que é interceder por eles, que eles possam entender Jesus, e que eles possam um dia conseguir entender o que é a salvação na vida deles, que eles possam entender que existe um plano de salvação pronto para a vida dele, que existe uma vida eterna para ele, e que um dia que ele entender isso, ele vai olhar para o céu e vai se identificar, e vai ver que existe um céu aberto na vida dele. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso, essa vitória não chega, cabe a mim e a você que está nessa situação, que nós possamos orar e ser intercessores dele. Muitas vezes, ter os olhos abertos por Deus vai nos fazer chorar, mas a promessa é que o Espírito Santo irá consolar os que choram. Essa é a promessa minha e sua, mesmo nessa dificuldade, mesmo sabendo de tudo, dessa situação, nós choramos, mas nos alegramos, porque o Espírito Santo nos consola. Que assim Deus possa nos consolar, e com certeza nós iremos ainda nos alegrarmos com a vitória. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos significam humilde, gentil, atencioso, o que tem autocontrole. Os mansos são aqueles que não são apegados aos direitos, mas são completamente focados nos seus deveres. Paulo era um exemplo de mansidão. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos ver aí, Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo dá um exemplo de vida para mim e para você. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em toda circunstância. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo viveu os dois extremos. Paulo sabe o que era fome, o que era escassez, mas ele também sabia o que era abundância. Então, ele é um exemplo vivo, ele é um exemplo
para a minha vida e para a sua vida, de ser manso. Espera que caiu aqui. Paulo conseguiu ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio entre a escassez e ter um autocontrole na abundância. E Jesus continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São as pessoas que têm paixão por justiça em sua vida. Elas almejam ver honestidade, integridade e justiça na sociedade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. São aqueles que se relacionam com as pessoas com espírito perdoador e compassivo. Os misericordiosos têm compaixão pelas pessoas que passam necessidades. Os misericordiosos pensam nos famintos, nos doentes, nos rejeitados da sociedade. Os misericordiosos, não que nós não sejamos misericordiosos, porque nós temos essa qualidade, está dentro das 8 bem-aventuranças que eu li, que eu falei com vocês, mas nós somos misericordiosos, mas as pessoas que têm o dom de misericórdia, esse dom de misericórdia, ele é maior um pouco. E eu consigo identificar uma pessoa com uma dificuldade, uma pessoa faminta, e eu consigo me relacionar de uma forma equilibrada. O misericordioso, aquela pessoa que arde mesmo, essa pessoa, ela quase que tira a roupa do corpo para ajudar. Essa pessoa, ela se envolve com a situação. Esse é o misericordioso. É esse que Jesus está falando. Os que têm misericórdia, os que demonstram misericórdia, a promessa que eles vão encontrar misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração não tentam passar a imagem de perfeição. Não é isso que eles tentam passar. São aqueles que não somente não querem falar o palavrão, mas eles não querem pensar o palavrão. E esses são os limpos de coração. Os limpos de coração são aquelas pessoas cujos motivos são puros, os pensamentos santos e a consciência é limpa. E a promessa para os limpos de coração é que eles verão a Deus. Olha que coisa linda, olha o privilégio que ele vai ter na eternidade. Os limpos de coração verão a Deus. Que nós, eu e você, possamos ser limpos de coração, porque na eternidade nós veremos a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não reagem quando são ofendidos, eles reagem quando ofendem a Deus. Os pacificadores são aquelas pessoas tranquilas, não é isso? Eles podem até ser ofendidos, agora, quando ofende a Deus, aí as coisas mudam. O Senhor não está falando daqueles que têm a disposição pacífica ou aos que amam a paz. Ele está se referindo aos que ativamente trabalham para promover a paz. Os filhos de Deus são aqueles que abriram mão da sua própria guerra para lutar no exército de Deus, e esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles são perseguidos não pelos seus atos errôneos, não, mas por causa da justiça. Ele está dizendo que os filhos abrem mão do conforto, não tem medo de se lançar na perseguição, não tem medo de ser perseguido. O reino dos céus é prometido aos crentes que sofrem por fazer o que é correto. Sua integridade condena o mundo, e esse mundo desagrada a Deus. Eles são bem-aventurados. E assim Jesus, ele conclui as 8 qualidades que ele queria para aquele discurso de discípulos nas bem-aventuranças, no monte das bem-aventuranças. Ele fala essas 8 qualidades que para aquele discípulo naquela época, mas que com certeza serve para mim e para você hoje. Qualidade é essa que eu e você
temos o direito de buscar, o dever como discípulo de buscar isso em nossas vidas, que nós possamos entender essas qualidades em nossas vidas. E Jesus, ele conclui esse sermão no Monte das Bem-aventuranças, dizendo aos seus discípulos: vocês são sal e luz para esse mundo. Eu e você hoje somos sal e luz para esse mundo. Ele compara esses dois grupos, né? Existe. Vamos ler primeiro aqui, vamos ler primeiro aqui o texto bíblico. Em Mateus 5,13. Jesus dizendo que eu e você somos sal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, nós somos o sal dessa terra. O sal, Jesus está dizendo aqui, existe dois tipos de sal. Ele contextualizou aqui: o sal que tem sabor e o sal sem sabor. O sal insípido é um sal sem sabor, não presta para nada. E o sal com sabor sou eu e sou você, somos nós que somos filhos de Deus. Nós somos o sal para esse mundo. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós damos sabor a esse mundo. O sal e o sal sem sabor, contextualizando naquele povo, lá naquele tempo de Jesus, são os religiosos. Os religiosos diz, diante de um problema, o que você precisa, diante de um problema, você precisa se consertar para ser filho de Deus. Os religiosos falam para alguém que está com algum problema, só que o filho de Deus, ele fala diferente. Você já é filho de Deus, você só precisa entender isso na sua vida. Você só precisa entender que você é filho de Deus. Você só precisa entender o plano de salvação para a sua vida. Você só precisa entender que existe uma vida eterna te aguardando. Você só precisa entender a eternidade. Você só precisa entender o céu aberto na sua vida. Quando você entende isso na sua vida, quando você entende, você passa a também ser filho de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. O sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. Então, para que o sal possa exercer o seu papel, ele precisa entrar em contato com o alimento. Para que nós possamos exercer o nosso papel de sal, nós precisamos entrar em contato com o mundo. Nós precisamos mostrar esse mundo que nós somos esse sal. A igreja não influencia o mundo isolando-se dele, mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele, penetrando nele com sua saneadora influência. Nós temos influência para entrar nesse mundo, nós temos um propósito para mudar esse mundo, nós temos o Espírito Santo e nós como igreja temos o dever de fazer diferença nesse mundo e que nós possamos pensar, refletir, porque é isso que o nosso Senhor Jesus, Ele quer da minha vida e da sua vida, que nós possamos ser sal, com responsabilidade, com planejamento. Não é de qualquer jeito que nós iremos para o mundo, não estou falando isso, é usar estratégia. Hoje em dia é tudo mudado, tudo diferente, então precisamos usar estratégias inteligentes para conseguir alcançar as pessoas que estão lá fora, pedindo, clamando por uma palavra abençoadora na vida deles, quase que sem rumo. Mas é importante ressaltar que a comida com excesso de sal também não é muito agradável, pode ser até insuportável. A igreja não foi chamada para condenar o mundo, mas para demonstrar o amor de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé salvadora. Eu quero dizer que esse excesso de fé é que para que nós não possamos exceder
que nós não precisamos ser religiosos para que nós não possamos ser legalistas. Nós precisamos levar o Evangelho para que leve ao mundo ao arrependimento. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Os filhos de Deus são como o sal na comida, eles realçam o ambiente quando chega. Nós, quando chegamos em qualquer lugar, nós temos o Espírito Santo. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Então nós realçamos qualquer lugar que nós chegamos, porque ali está chegando um homem e uma mulher com o Espírito Santo. Ali está chegando um enviado do Senhor. E nós realçamos qualquer ambiente que nós chegamos, porque eu e você temos o Espírito Santo em nossas vidas. Quem no sábado vai pregar num presídio? Quem no sábado vai pregar no presídio? Vai deixar sua família, seu aconchego, às vezes trabalhou a semana toda e tem um único dia no sábado para descansar, mas Deus não. Você vai lá para o presídio pregar para aqueles homens com comportamento completamente desajustado. Só sendo sal para a gente sair do nosso conforto e pregar o Evangelho. Quem vai abrir mão do seu carnaval, não é isso? Pagar com seus recursos, fazer almoço aqui, vários domingos, para no carnaval, aquele momento que a gente pode descansar, aquele momento que a gente pode ir para uma piscina, bater um papo, leitura, ou seja, fazer um momento de divertimento, mas não. Quem é que vai para a Amazônia lá pregar o Evangelho? Quem é que vai fazer isso? Só sendo sal. Só a Pibam faz isso. Não é. Só o pastor Jorge, que está à frente, que vai num carnaval, com os recursos próprios, fazendo almoço aqui, sair do seu aconchego, ir para lá, um local difícil acesso, não é, pastor? O difícil acesso, mas ele vai levar uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Ele vai levar o amor que está no coração dele e de todos aqui que vão nessa missão para aquelas pessoas. Só sendo sal para fazer isso. E depois Jesus, e que nós sejamos essa ferramenta usada por Deus para fazer a diferença na vida dessas pessoas, que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus para transformar vidas. E depois Jesus ele continua em Mateus 5, 14 a 16. Ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada. Isso. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai, que estás no céu. Jesus esclarece que é através das nossas obras que a nossa luz brilha. No versículo 16, Jesus está dizendo isso. É através da minha obra, da sua obra, que brilha a nossa luz. A luz tem 3 funções primordiais: ser vista por todos, servir de guia e servir de advertência. E Paulo diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Em Filipenses 2,15, Paulo diz que nós precisamos resplandecer como luzeiro no mundo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. E que nós possamos ser essa luz para o mundo. Essa luz inclui o que o cristão diz e o que o cristão faz, ou seja, é o nosso testemunho verbal e
as nossas obras. E que as nossas obras, o nosso testemunho verbal, possa ser luz para esse mundo. Que nós, eu e você, possamos ser luz para as pessoas, ser luz para Maricá. Que nós possamos fazer a diferença. Muito obrigado. Glória a Deus.